seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nosso assunto de hoje é a Cordilheira dos Andes, as montanhas que tocam no céu. Uma obra espetacular da natureza que já foi cenário de um grande desastre aéreo. Um dos espetáculos da natureza mais imponentes do planeta, estendendo-se por mais de 7.000 quilômetros, essas montanhas majestosas são o lar de uma rica diversidade de paisagem, culturas e vida selvagem. É considerado o mais longo complexo montanhoso do mundo. As origens da Cordilheira dos Andes remontam a um passado geológico distante, onde voltando ao tempo milhões de anos atrás, quando placas tectônicas colidiram, dando origem a esta maravilha da natureza, moldando as terras sul-americanas, em um processo de elevação e formação das montanhas, criando uma biodiversidade única, moldando as paisagens e também o destino das regiões em sua volta. A saga geológica das Cordilheiras dos Andes teve seu início na colisão das placas tectônicas, com sua formação datada entre o final da Era Mesozoica e o início da Era Cenozoica, no período Terciário, há aproximadamente 65,5 milhões de anos. A placa sul-americana, que abriga o continente da América do Sul e parte oeste do Oceano Atlântico Sul, com cerca de 43,6 milhões de quilômetros quadrados, e a placa de Nazca, uma placa situada ao oeste da América do Sul. Essa placa tem 15,6 milhões de quilômetros quadrados, onde sua colisão, em movimentos lentos mas poderosos, levou à subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana, que nada mais é do que o deslizamento de uma placa tectônica para debaixo de outra, numa zona de convergência. Esse processo de subducção desencadeou uma série de eventos extraordinários. À medida que a placa de Nazca mergulhava sob a placa sul-americana, ela começou a derreter e a se transformar em magma. Esse magma ascendeu em direção à superfície, alimentando a atividade vulcânica ao longo da região, contribuindo para a elevação da cordilheira. O dobramento, conhecido também como pliegue, em espanhol, moldou as montanhas. As rochas sedimentares que foram comprimidas e elevadas, formaram os picos imponentes que caracterizam as cordilheiras. Esse processo geológico de dobras e falhas, criou não apenas as altas elevações, mas também as espetaculares formações rochosas que definem a paisagem única da Cordilheira dos Andes. À medida que o tempo avançou, as Cordilheiras dos Andes foram esculpidas pela ação do gelo, que avançavam e recuavam, criando vales profundos, fiordes e relevos glaciais que contribuíram ainda mais para a beleza e complexidade dessa cadeia montanhosa. A Cordilheira dos Andes atravessa o subcontinente de norte a sul, passando por um total de 7 países, da Venezuela até a Patagônia, caracterizando a paisagem da Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. Existem nos Andes centenas de vulcões, muitos deles ainda ativos, vales e picos que chegam a 7.000 metros de altitude. Como o Monte Aconcagua que chega a 6.961 metros de altura. Ainda hoje a Cordilheira dos Andes continua a evoluir, abrigando uma notável diversidade de ecossistemas, vidas selvagens e culturas humanas, enfrentando desafios significativos, como as mudanças climáticas e a exploração humana, que impactam não apenas as montanhas, mas também toda a região circundante. Tem uma fauna diversificada, especialmente em pássaros, com 1.700 espécies, 600 espécies de répteis, 400 espécies de peixes e 600 espécies de mamíferos aproximadamente. Sua flora é composta por gramíneas, arbustivas e herbáceas, mas também tem áreas recobertas por florestas subtropicais, com um clima frio predominantemente de montanha. A Cordilheira dos Andes tem um ecossistema único, abrigando um ecossistema vibrante e diversificado que desafia as adversidades das elevadas altitudes. A vida selvagem nas Cordilheiras dos Andes é um testemunho da adaptabilidade e resiliência, onde animais extraordinários encontram maneiras únicas de prosperar nas condições extremas dessas majestosas montanhas. Entre os animais que compõem a fauna dos Andes estão o porquinho da Índia, chinchila, puma-andino, anta da montanha, raposa, urso de óculos, lhama, alpaca, vicunha, condor dos Andes, cervo sul-andino e truta. Nas vastas pastagens verdejantes das Cordilheiras dos Andes, as lhamas e alpacas reinam como símbolo da vida selvagem adaptada às altitudes. Esses camelídeos andinos, com sua pelagem espessa e pernas resistentes, são essenciais para as comunidades locais, fornecendo carne, lã e transportando carga em trilhas desafiadoras. No reino dos céus, o condor andino é soberano indiscutível.
Com uma envergadura que pode atingir até 3 metros de asas abertas, esse majestoso pássaro paira nos ventos gelados das altas altitudes. Além de sua presença impressionante, o condor desempenha um papel crucial no ecossistema, se alimentando principalmente de animais de pequeno e médio porte, e limpando as montanhas ao se alimentar de animais mortos e assim, mantendo o equilíbrio natural. As vicunhas, parentes das lhamas e alpacas, são uma visão graciosa nas encostas íngremes e nos altos platos das cordilheiras dos Andes. Com suas fibras finas e douradas, a lã da vicunha é altamente valorizada. Esses herbívoros ágeis são mestres em navegar pelos terrenos acidentados das montanhas. Outras aves desempenham papéis importantes na ecologia da Cordilheira dos Andes, encontrando seu nicho na altitude desafiadora como os pica-paus, que exploram as árvores resistentes às intempéries, as andorinhas em voos ágeis, cruzando o céu, e falcões e águias, que desafiam as correntes de ar em busca de presas. Os lagos glaciais e riachos cristalinos que pontuam as Cordilheiras dos Andes não são apenas paisagens pitorescas, mas também habitats vitais. Trutas e salmões são encontrados nesses cursos d'água, enquanto anfíbios como rãs aquáticas prosperam em lagos de altitude. A vida selvagem não se limita apenas aos animais, a flora das Cordilheiras dos Andes também é notável. Plantas resistentes, como a vareta e a chuquirágua, enfrentam os ventos frios e as condições de solo difíceis. Nos meses de verão, as encostas florescem com uma variedade de flores silvestres coloridas, pintando os campos alpinos de uma paleta vibrante. Enquanto a vida selvagem nas Cordilheiras dos Andes é fascinante, ela enfrenta desafios consideráveis, desde a escassez de oxigênio até as mudanças climáticas que afetam os habitats. No entanto, a adaptabilidade única dessas espécies destaca a incrível capacidade da vida selvagem em se ajustar e prosperar em um ambiente tão rigoroso. A Cordilheira dos Andes tem lugares espetaculares, possuindo alguns dos lugares mais incríveis do continente sul-americano. Vamos ver alguns dos lugares mais lindos e exuberantes dos Andes. O maior deserto de sal do mundo, Salar de Uyuni, na Bolívia, com 10.582 km² e a 3.656 metros acima do nível médio do mar, sendo o único ponto natural brilhante que pode ser visto do espaço. Lago Titicaca, fica entre a Bolívia e o Peru, maior lago em volume de água da América do Sul, tem cerca de 8.300 km², é o lago comercialmente navegável mais alto do mundo. Mais de 25 rios desaguam no lago e tem 41 ilhas, algumas densamente povoadas. Monte Aconcagua, situado na Argentina, é o monte mais alto das Américas, de todo o hemisfério sul, e o mais alto fora da Ásia, com 6.961 metros de altitude. Cidade São Pedro do Atacama, no Chile, uma cidade pequena, considerada o lugar mais seco do mundo, com uma população de 5.347 habitantes. No censo de 2017, fica a 2.400 metros de altitude. Machu Picchu, uma cidade construída no século XV, cujas ruínas ficam a 1.400 metros de altitude. Uma cidade construída por uma das maiores civilizações pré-colombianas, os Incas. Avenida de los Vulcões, no Equador, uma rota cercada por vulcões e montanhas imprevisíveis, atração com alguns dos vulcões mais invocados do mundo. E aqui temos uma curiosidade: os Antartandes, também conhecido como Cordilheira da Península Antártida, é uma cadeia de montanhas localizada ao norte da Antártida. Alguns geólogos consideram os Antartandes como uma continuação meridional da Cordilheira dos Andes. De acordo com essa hipótese, a cordilheira inicia na Venezuela, percorrendo toda a costa ocidental da América do Sul, submergindo no Oceano Atlântico, ao leste da Terra do Fogo, formando a cadeia submarina do Arco de Escócia, também conhecida como Arco das Antilhas Austrais, ressurgindo nas ilhas do oceano, até emergir ao norte da Península Antártida. A Cordilheira dos Andes já foi assunto de muitas tragédias, e uma delas ficou conhecida pela grande repercussão, que gerou até um filme. No frio do dia 13 de outubro de 1972, uma tragédia abalou os Andes, marcando uma das histórias mais extraordinárias de coragem e sobrevivência na história da aviação. Um avião, transportando membros da equipe de rugby Old Christians Club, seus familiares e amigos, partiu do Uruguai em direção ao Chile. No entanto,
O destino teve outros planos quando a aeronave colidiu contra as imponentes montanhas, lançando seus passageiros em uma luta desesperada pela vida nas condições inóspitas e isoladas dos Andes. O que se desdobrou nas semanas seguintes não foi apenas um teste físico e mental extremo, mas também uma saga de resiliência diante da adversidade. Os sobreviventes enfrentaram condições extremamente difíceis, incluindo temperaturas abaixo de zero, falta de alimentos e a necessidade de tomar decisões difíceis para sobreviver. Após vários dias perdidos nas montanhas, alguns dos sobreviventes recorreram ao canibalismo como uma medida extrema para garantir a sobrevivência, alimentando-se dos corpos dos falecidos. A história é notável pelo espírito de sobrevivência dos que resistiram às condições adversas por mais de 2 meses antes de serem finalmente resgatados. O livro Milagre nos Andes, de Pierre Spourid, é uma das fontes principais que detalha os eventos reais. O filme, Vivos, foi adaptado desse livro e busca retratar de maneira dramática e fiel a experiência dos sobreviventes. Esta é a história do Desastre dos Andes, um relato de tragédia, coragem e o incrível instinto humano de perseverar mesmo nos momentos mais sombrios. Ao longo deste documentário, mergulhamos nas majestosas cordilheiras dos Andes, um espetáculo imponente de picos nevados, vales profundos e uma riqueza inigualável de biodiversidade. De suas origens geológicas à vida selvagem resiliente que habita suas alturas, exploramos os segredos que essas montanhas guardam. Reconhecendo que as cordilheiras dos Andes não são apenas montanhas, mas guardiãs de histórias, desafios e uma beleza que inspira tanto respeito quanto fascínio. Vou deixar o link do livro, Milagre nos Andes, caso queiram conhecer melhor a história dos sobreviventes. Gostou do conteúdo? Diz aí nos comentários o que você conhecia sobre a Cordilheira dos Andes. Dê um like e se inscreva no canal, e não se esqueça de ativar as notificações para não perder o próximo vídeo.